Lupercalia, o festejo que tanto na civilização grega como a romana, ambas compartilhavam da mesma sincronia religiosa. Todos tinham uma prestação de adoração a uma entidade. E essa entidade, que tanto no grego era chamada Licaia, que era uma bestialidade ancestral dentro do contexto, né, em que a família em si, ela tinha ainda, nos dias da Grécia, a evasão da mitologia. Para eles, tudo, até o desporto, a arquitetura, a política em si, só para vermos que os representantes senadores, eles perfaziam a cidade, em especial a mais emblemática, a capital Atenas, em nome de uma mitologia. Isso para mostrar a mentalidade que havia em todos os dois domínios. Isso quer dizer, se na política, se na arte, no desporto, em todos os demais âmbitos da vida, eles veneravam, eles prestavam uma continência, um serviço, uma atenção para com as supostas divindades, a mitologia que foi criada pelos seus pensadores. Então, a família também grega tinha essa singularidade idólatra. Eles adoravam várias figuras, e entre as quais já falamos na Uniforma, direcionado aos cônjuges, que era porque ela era vista como aquela que abençoava os relacionamentos. E se formos para a Roma, também vamos encontrar a Lupercalia, só que, claro, por causa da língua, mas ela está dentro da mesma prerrogativa folclórica, cultural e religioso. Eles preservam quase tudo que havia se vivido nos dias da Grécia. Em especial, a época é no fevereiro. E nós temos também aqui o mês de fevereiro, e algumas outras partes do mundo, também é celebrado o momento, naquele período, em que também na Roma se celebrava a festa Lupercalia. E nós temos visto que esta festa, que hoje nós também temos essa ordenança, as pessoas dedicam o relacionamento também a esse, na verdade, período, a uma entidade. Tanto da Grécia como a romana, ambos estavam procurando uma entidade em que lhes possa proteger as suas vidas, uma entidade cabal capaz de favorecê-los, de protegê-los em toda situação e também acompanhá-los e, numa certa forma, concedê-los todo o que eles precisavam para poderem viver uma vida, na verdade, de sonhos. E esse é o desejo que o homem possui nele em si. E se formos mais à frente, para só resumindo o que nós temos já tratado, vimos também a significância espiritual. Que o que eles faziam tinha um significado espiritual. Porque lupus, ela tem... O lupus, ele fala em especial lobo. Não é em vão
que as imagens, tanto da arte, as imagens que os sacerdotes, as sacerdotisas e as pessoas que veneravam essa data, todos eles tinham a questão de implantar ou desenhar ou esculpir a imagem de um lobo nessa na festa, né? E vemos também que não era simplesmente para a altura dos festejos. As pessoas viviam com uma mentalidade mesmo de uma adoração e anual. Havia um certo credo para com essa a forma de a prestação de adoração. Temos um escrito bastante conhecido que hoje podemos até ler. Vou ler então: muitos dos jovens nobres e dos magistrados correm para cima e para baixo pela cidade nus, para se divertir e rir, atingindo aqueles que encontram com tangas peludas. E muitas mulheres de posição também se intrometem propositalmente. E como as crianças na escola apresentam suas mãos para serem golpeadas, acreditando que assim a grávida será ajudada no parto e a estéril a gravidez. Então vemos aqui que a saída para o momento da puberdade, o momento do encontro entre a família romana e a grega, tudo convergia no mesmo credo. Eles tinham uma fé para com o lobo, o lupus. E esse lupus, ou esse lobo, temos até colocar uma imagem, e algumas também, da arte. Na Roma existem até hoje, em que nós podemos ver uma imagem ali que eu tenho aqui. São considerados como fundadores da Roma. É uma mitologia, mas a crença era mais viva que a própria vida. E vamos ver que o povo em si, eles tinham uma fé sobre essa vida lobática que não é nada mais do que uma expressão do que no âmago de cada um se encontrava. Eles não viviam como pessoas civilizadas. Não havia nada de civilização. Embora eles, os seus senadores e César, o Júlio César, seus imperadores, todos eles gabavam. E nas escolas, até hoje, nós vemos pessoas nos ensinando que a Roma, que o povo ocidental foi um povo muito culto, muito civilizado. É tudo uma mentira. Eles não eram nada civilizados. Pela tanta transliteração que nós temos até em vários outros lugares, como bibliotecas e também já em universidades e em alguns museus, obras artísticas, tanto da escultura como arte plástica, nós vemos figuras que representam o estado que o povo vivia. Por exemplo, daqui a 200 anos, se nós não formos levados ao juízo, ao encontro com aquele que virá, de qualquer forma, ele está mais perto que nunca, nós estaremos sabendo de que eles vão fazer a leitura desse templo, de nós como geração de 2021, geração dos dias de Covid, como é que eles vão fazer a leitura? Se não houvesse vídeos, se não houvesse jornais, se não houvesse nenhum documentário, como que aquela geração de 200 anos à frente irá ter informações? Por isso que a arte tem um peso incrível na história, porque a arte é o testemunho real e
colorido, que expressa o que, na verdade, o povo em si, ele vive. 1 Pedro, capítulo 5, versos 3 diz: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Pedro, ele chama de Roma a Babilônia dos seus dias. Isso não é nada controverso, porque já naqueles dias, pela história, nós sabemos que havia 3 cidades que tinham o nome de Babilônia. A primeira Babilônia era aquela que ficava no Oriente, junto ao rio Eufrates, e se localizava, na verdade, um posto avançado. Havia um lugar em que os romanos, como hoje os Estados Unidos fazem, né? As superpotências criam espaços, criam locais para poderem estrategicamente, segundo os seus planos, poderem ter uma maior supervisão e não só controle, faz parte da logística da guerra. E a segunda, a Babilônia, ficava, a primeira estamos vendo no rio Eufrates, né, Mesopotâmia, e a segunda ficava no Egito. Ali nós podemos ver que havia uma comunidade judaica também, e também alguns cristãos. E a terceira e a última cidade, naquela época, com o nome de Babilônia, era a Roma. Então, a Roma, segundo Apocalipse 17, 4, 6, 9 e 18, estaremos vendo ali que João, ele viu uma cidade. E aquela Babilônia que foi referida era a própria Roma. E foi dito que havia 7 montes. A cidade estava edificada sobre 7 montes. Que quando Pedro falou, não era simplesmente uma atribuição da Bíblia, é muito mais do que isso. Embora naquela época ainda a Bíblia não tinha sido ainda canonizada. O que ele falou é bem claro que ele está falando sobre a Roma. Então, por que eles atribuíram o nome de Babilônia para com a Roma? É que o espírito que comandava a vida política, a vida religiosa, a vida familiar e em todos os domínios, tanto desporto, era um espírito que transformava a mente do homem psicologicamente como um animal selvático. E esse espírito era um lobo. As pessoas tinham um comportamento selvático. A Roma, em especial os seus imperadores, eles eram selvagens. É só olharmos para a história, a única cidade no tempo que fizeram da morte, que fizeram do rasgo da carne humana, dilacerando e contemplando o sangue banhando a terra como uma chuva ensanguentada, e vendo isso como um espetáculo, e que visivelmente e palpavelmente o povo queria estar não só comemorando, mas também eles alimentavam naquelas cenas, foi no Coliseu de Roma, onde que até os ditos cristãos ou pessoas que tinham fé em Cristo, eles eram mortos. Lobos, animais, feras como leões famintos que eram reservados, eram destacados para aquele momento de espetáculo, e o povo, milhões, como acontece nos estádios de futebol. Isso era o entretenimento, a diversão da Roma, do Ocidente. Então, temos claramente registros, não é em vão que nós temos já em várias gerações Hollywood premiando e adorando sempre o Espartaco, os gladiadores. Já foram feitos até séries para demonstrar o que eles não podem esconder.
quando nós adoramos a natureza lobática, nós somos transformados pela crueldade desse animal selvagem, feroz e, na verdade, também monstruoso. Porque o lobo ibérico, que está mais na Espanha e no Portugal, mas também o lobo norte-americano, com o escandinavo, todos os demais, todos têm o mesmo comportamento. Eles não mudam pelo espaço onde eles estão. Então não podemos falar, não é, nós estamos em 2022, somos melhores do que o passado. O lobo é lobo, em qualquer lugar, ele é lobo. Ele não muda, porque é um problema da essência da natureza, faz parte da sua natureza. E vemos que o filhote, aquele que tem o sangue mais fervido e deseja controlar a alcateia, porque a mãe ela desloca para uma gruta para salvaguardar e para proteger as crias dos demais que fazem parte da alcateia, mas ela também quer escolher. Ela está ali para fazer a seleção, a seletividade do futuro do bando. E ela vai à caça, e ela traz a caça e ela coloca de propósito para ver qual dos filhos é que será o futuro líder da alcateia. Então é assim que se forma uma alcateia, desde criança. E aquele lobinho, ainda em poucos dias, ele demonstrará para sua mãe que ele é o digno de toda aquela caça, porque ele assalta, ele ataca sua própria mãe para roubar a caça e para mostrar que ele é o macho da alcateia. E assim que a fêmea e os demais irmãos, eles notem, eles registram, esse vai ser o nosso chefe. Essa é a forma como os políticos, como os artistas, como todos no Ocidente, ou seja, como a Babilônia, ela ensina os seus filhos. Então, o relacionamento no mundo babilônico, na verdade, não existe. A Unifarma, Universidade da Família, Relacionamentos, Noivado e Casamento, lhe convida a continuar com esse estudo na sua lição posterior. Para isso, é simples, basta que siga as instruções contidas na parte abaixo da descrição. Se aprendeste um pouco hoje sobre o relacionamento nas sociedades ocidentalistas e queres que outras pessoas venham ter esse conhecimento, deixa um like e subscreva para que o software do YouTube possa distribuir essa lição às famílias, noivos. Edificamos e não usamos.